Fico tão feliz quando você está aí. Que bênção, que bênção. Estou muito feliz hoje pela sua presença. Desejo em nome de Jesus que seja uma noite poderosa sobre a sua vida, que Deus possa ensinar você, que o Senhor possa abençoar a sua vida através dessa ministração. Em nome de Jesus, você é muito bem-vindo, sempre nesse lugar, nossos líderes poderosos que estão aqui sendo treinados para serem mais excelentes ainda no serviço do Senhor, no chamado que Deus deu para cada um. E nós temos esse Tadel como sendo o nosso lugar, onde nós nos capacitamos sempre, toda terça-feira, esse tempo de capacitação, para nós podermos desempenhar cada dia mais excelentemente, de forma mais poderosa, de forma mais sublime, o chamado que Deus nos deu. Então, eu sou grato a Deus por esse tempo que nós temos aqui. Eu sei que Deus se agrada muito da sua presença aqui também. Glória a Deus por isso. Queridos, eu acredito que os nossos amados supervisores já mencionaram, nós temos algumas programações poderosas aí para acontecer nos próximos dias. Você já até viu, o Adriano estava colocando ali em relação à GR, é importante você saber disso e avisar para os jovens na sua célula, ou para jovens que você conheça, para estarem conosco no dia 21 de janeiro, às 21 horas aqui no templo, aqui na igreja. Estará conosco ministrando o nosso missionário lá no Recife, no Pernambuco, missionário Adriel. Olha que chique, missionário Adriel, hein? É, quase pastor Adriel Poltronieri. Estará conosco aí nesse dia, então, trazendo a palavra, compartilhando, repartindo um pouco daquilo que ele tem vivido lá, diante do tema que ele cresça, ok? Então, isso é o dia 21 de janeiro. Você já sabe, mas não custa lembrar, eu gosto dessa expressão, você já sabe, mas não custa lembrar, que nós também estamos aqui com um projeto novo em relação aos nossos adolescentes, que é a GR Team. Nós estamos muito motivados para nós atendermos a essa demanda da nossa igreja. Nós, até então, estávamos trabalhando com os nossos adolescentes ligados à célula jovem. Então, os nossos adolescentes, eles estavam costumeiramente participando da célula jovem, e nós entendemos que chegou o tempo de nós termos um trabalho específico com eles, para nós lidarmos, ministrarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para os adolescentes. Então, todos os nossos adolescentes, nessa faixa etária que vai de 11 a 16 anos, é a faixa etária da idade que nós queremos atender, nós estaremos com um trabalho com eles aqui na igreja, todo sábado, isso a partir do dia 28 de janeiro, ok? Então, das 19 horas até as 21 horas, tem um horário para terminar isso, porque nós temos essa 1 hora de ministração e temos mais 1 hora de comunhão. Com os adolescentes nós temos uma comunhão bem divertida, bem interessante. Ela vai acontecer aqui embaixo, tenho certeza que eles vão gostar muito. E aí nós contamos com essa gentileza dos pais, tanto trazerem quanto também buscarem no horário 21 horas, é o momento que termina, ok? Claro que de repente tem algum adolescente que já tenha uma certa autonomia de poder voltar para casa de algum outro modo, mas aqueles adolescentes que precisam e necessitam dos pais ou de alguma pessoa para poder buscá-lo, já sabe também o horário que termina esse momento, 21 horas, ok? Então isso vai começar no dia 28 de janeiro. Grave essa data para você poder falar e poder explicar esse desejo que nós temos de trabalhar os nossos adolescentes aí. Então é a GR Team, ok? Nós temos a GR Kids, que são as nossas crianças. Nós tínhamos e temos a nossa GR, que são os nossos jovens, e agora nós estamos de fato enfatizando, trabalhando de forma mais específica também com a GR Team, ok? Então eu conto com a sua colaboração para que você possa incentivar, motivar os adolescentes que você conhece a participarem. Nós queremos ter um tempo aqui, semanalmente, para poder ministrar da parte do Senhor sobre a vida deles. Tem tanta coisa que esses adolescentes vivenciam, eles precisam saber qual que é a vontade de Deus para cada situação da vida deles. Nossos adolescentes são muito espertos. Eles são extremamente ligeiros, é uma geração rápida demais. E nós precisamos de
um foco, uma palavra específica que possa atender às realidades do que eles têm vivido, ok? Os jovens têm uma realidade específica que eles têm vivido, e não necessariamente aquilo que eles ouvem com os jovens é tão eficaz para as situações que eles vivem como adolescentes. São faixas etárias distintas, nossos jovens trabalham, estudam, têm uma vida diferente dos nossos adolescentes. Então nós precisamos atender a esse público, ok? Por isso essa faixa etária de 11 até 16 anos. Nós estamos motivando esses nossos adolescentes a participarem todo sábado a partir do dia 28, ok? Compreendido? Conto com a sua publicidade desse evento permanente que vai começar a acontecer no dia 28, que você possa mencionar para todo adolescente que você conhecer ou que você conhece, para ele poder estar conosco aqui. Vai ser um tempo muito legal. Além de ser um tempo de ministração, nós teremos palavra direcionada exclusivamente com temas que têm a ver com o dia a dia dos nossos adolescentes. Quem vai ministrar são os nossos supervisores e os pastores também. Então, nós estaremos fazendo esse rodízio de ministrações. Tanto os supervisores de rede, quanto nós como pastores estaremos fazendo essa escala de ministrações para que nós possamos atender a essa necessidade que temos. Até que então, Deus possa dar alguma direção diferente dessa que nós temos. Mas, para o momento, essa é a direção que nós temos para poder lidar com os nossos adolescentes. Ok? Glória a Deus, aleluia. No caminho da água até aqui, eu estava conversando com a Suzy a respeito de batismo nas águas. Ela estava mencionando de uma pessoa que quer batizar. Então, quero aproveitar para poder mencionar isso para você. Nós teremos no dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro é o dia que nós teremos para batismo nas águas. Então nós vamos ter um momento especial. Nós contamos aí com a colaboração de uma família que nos atende sempre que nós precisamos, nos atendem para isso, que é o Reinaldo e a Sueli. Lá na chácara deles tem uma piscina onde eles moram, e eles cederam esse espaço para que a gente possa ter esse momento, e nós vamos, a partir das 9 horas, estar lá no dia 12 de fevereiro, ok? Lembrando, claro, que não é só o batismo em si, e todas as pessoas que estão lá para o batismo, nós vamos ter também um tempo de comunhão juntos. Então, se faz necessário levar o kit churrasco, que é a proporção de carne que a família come, e a proporção de refrigerante ou suco que a família consome, ok? E assim nós teremos um tempo muito legal, isso no dia 12 de fevereiro, ok? Essa informação não está aí na sua folha, você que recebeu a folha, por isso eu estou mencionando para você já poder mencionar para aqueles irmãos da célula, que de vez em quando mencionam, quando vai ter batismo? Eu quero me batizar, eu assumi um compromisso com Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero de fato descer as águas batismais, eu quero tornar pública a minha aliança que eu fiz com Deus. Então, nesse primeiro semestre de 2017, isso vai acontecer no dia 12 de fevereiro. Não deixe de avisar na sua célula, e também você que é líder, é importante que você sonde e veja na sua célula quem ainda não foi batizado. Quem está caminhando na sua célula, já entregou a vida para Jesus e ainda não foi batizado. É um tema para você poder ministrar na vida dessa pessoa. Quem sabe até o dia 12 de fevereiro, você vai ter a grata surpresa e a feliz surpresa de poder ter esse irmão ou essa irmã descendo as águas também nesse dia 12 de fevereiro. Ok? Glória a Deus, aleluia. Creio que é isso. As demais informações já foram passadas pelos nossos amados supervisores. Nós vamos dar sequência, então. Pode colocar para nós, Adriano, por favor. Ao tema que nós começamos já na semana anterior. Nós estamos falando a respeito do compartilhamento na célula. Estamos falando de alguns pontos específicos que nós compartilhamos algo na célula. Estamos dando algumas dicas em relação a esse momento de compartilhamento. Então, nós já falamos algumas dicas em relação ao louvor e adoração, também em relação aos avisos. Vamos agora dar prosseguimento a partir desse terceiro tópico aqui, que é sobre a oferta da célula. A oferta que é levantada na célula. Então, é mais um momento que tem de compartilhar na célula. Então, vale algumas direções para aquele que compartilha. Não necessariamente é o líder de célula que faz isso. Às vezes é uma pessoa, um discípulo que está sendo treinado para ser um líder de célula que faz esse momento. Ou às vezes é outra pessoa que não é necessariamente aquele que está sendo treinado
mas o líder entende que é uma oportunidade para poder treinar alguém, algum outro membro da célula nesse momento. Então, é importante algumas dicas que a gente vai mencionar agora, em relação à oferta na célula. A oferta deve ser ministrada com muita alegria e empolgação. Isso vale para tudo que nós ministramos, né? É muito importante que isso aconteça. Eu falo isso porque o resultado que nós esperamos depende muito da maneira como nós comunicamos. Aquilo que nós desejamos que aconteça passa muito pela maneira como nós expomos isso. Então, se eu exponho, se eu chamo a ofertar de um modo entristecido, deprimente, carrancudo, sei lá, qualquer outra maneira de expor que não seja de um modo empolgante, o resultado vai ser tão ruim quanto a maneira como foi mencionada a respeito da oferta. Então, é importante que aquele que fala a respeito da oferta possa falar com a convicção de que esse é um momento de adoração a Deus. Esse é um momento importante, é um momento espiritual, é um momento santo, um momento sagrado. É muito importante que cada membro entenda que a oferta, ela é, na Bíblia, ela é uma demonstração de adoração a Deus. Semelhante quando nós levantamos nossas mãos num hino espiritual, semelhante quando nós colocamos nossa mão santa na carteira e tiramos então ali um cheque para poder assinar, ou então cédulas para poder entregar, ou moedas para poder depositar aquilo que Deus coloca no coração. Ou seja, esse é o momento de adoração, e é importante que aquele que ministra possa ter essa compreensão, para não fazer desse momento um momento inferior ao que ele é, para não tornar esse momento um momento de só menos, ou seja, um momento inferior ao todo da programação, como se fosse algo que, tem que fazer, pediram para fazer, eu sou obrigado a fazer. Não, nós colocamos na célula a oferta, assim como colocamos oferta em vários outros eventos que nós temos, porque nós entendemos que sempre é uma boa oportunidade para poder adorar o Senhor, e sempre é bom e é saudável para a nossa vida que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, não de mãos vazias, mas entregando algo a Ele, como fruto da nossa gratidão, da nossa generosidade, do desejo que nós temos por mais e mais dEle. Então, quando aquele que ministra tem isso na sua mente, no seu coração, obviamente ele vai poder ministrar da maneira adequada. É importante que seja explicado o destino dos valores arrecadados sempre que houver um destino pré-estabelecido. De forma mais ampla, claro que eventualmente já aconteceu, e isso pode acontecer, que as nossas ofertas de célula seja destinada por uma outra razão que não seja essa que eu vou dar. Mas de forma mais ampla, o destino das nossas ofertas de célula estão em função das necessidades de transporte que temos, em função de membros virem ao culto, de uma célula até mesmo possa vir ao culto. Então, nós já tivemos no passado a questão de uma van, ela, por algumas realidades, nós não mantivemos ela, é sempre algo que nós precisamos olhar com carinho, a analisar, estudar, porque é fácil de nós começarmos e difícil de nós mantermos. É gostoso e bonito de falar, vamos fazer, mas no processo acaba sendo às vezes difícil de administrar isso tudo, porque as pessoas por vezes se empolgam a mencionar da importância de ter uma van que passa, mas na hora da responsabilidade e o compromisso de estar ali para poder alguém na frente da sua casa pegar para poder levar para a igreja, as pessoas elas acabam não se adequando a essa responsabilidade. E isso entristece muito, porque chega um momento que a gente está pagando por algo que não necessariamente traz o retorno que se espera, ou seja, o número específico de pessoas que nós esperamos que possam vir para a igreja, seja numa Kombi, seja numa van, seja num micro-ônibus, seja num ônibus, ou sei lá o quê. Então é sempre algo que nós analisamos, mas no nosso contexto, em algumas ocasiões acontece que um irmão, ele se encarrega de buscar alguma família, ou duas famílias que seja, algo assim, em um lugar que é mais distante. Então isso eventualmente acontece. Não é algo tão corriqueiro toda semana, mas eventualmente acontece. Quando isso acontece, essas ofertas que são repassadas para poder cobrir o custo do transporte, é justamente a oferta que está em função da célula. Ok? Eu explico isso para você poder entender de um modo mais amplo. Mas
Quando não for isso, quando não tiver a ver com o transporte, por uma outra razão, é muito importante que seja informado, para que as pessoas possam saber o destino também, ok? É motivador para as pessoas entender a razão, não apenas de adoração, mas também saber que aquilo ali se concretiza em bênção para a vida de alguém. Aquilo ali se concretiza na possibilidade de que alguém que não viria ao culto por uma questão de transporte vai poder vir ao culto agora, porque ela vai ter essa facilidade de ser buscada na casa ou ser levada para casa depois que termina aquele culto, ok? Então, algumas informações em relação à oferta. Pode passar o próximo, por favor? Em relação à oração abençoando os alimentos do quilo do amor, ou a questão do quilo do amor na célula, né? Que é um momento também de compartilhamento na célula. Então, o quilo do amor, para que você possa saber, eu sei que você sabe, mas não custa deixar de falar, não vale, não precisamos deixar de lembrar que o quilo do amor é a parte social, é uma das manifestações da nossa assistência social, da nossa diaconia, ou seja, da nossa atuação em prol de suprir necessidades de irmãos. Uma das maneiras que nós encontramos de forma prática para suprir necessidades dos irmãos é através do quilo do amor. E nós fazemos isso arrecadando mantimentos através da célula. Então o quilo do amor é a parte da ação social permanente da célula. Não é algo que nós temos uma previsão de acabar, muito pelo contrário, nós vamos manter até a volta de Cristo. Por que até a volta de Cristo? Porque até a volta de Cristo vai ter pobre na terra. Depois, tudo vai mudar, né? No céu é tudo ouro e não tem mais pobreza. Mas na terra dos viventes, até que Jesus volte, nós vamos conviver com pessoas pobres. E o Senhor nos dá a entender com essa quilo do amor que nós podemos ajudar pessoas que estão passando por um momento de debilidade financeira. Quando eu falo pobre, não quero que ninguém se constranja com essa informação, porque às vezes de repente, pastor, eu dependi um dia do quilo do amor, ou eu dependo do quilo do amor, eu sou um pobre. Calma. Não nos machuquemos. Eu falo pobre no sentido que a Bíblia fala. A Bíblia fala em relação aos pobres, no sentido de pessoas que necessitam de uma ajuda. Nesse sentido que eu falo. Não estou falando de pobreza no sentido extremo, de miséria, que você vai ser catalogado em algum registro de pobreza. Fica tranquilo em relação a isso, nós não temos nenhum interesse com isso. Só menciono esse nome para que você possa entender que a Bíblia fala de nós sermos generosos em relação aos pobres. E fala que os pobres sempre estarão em nosso meio, dando a entender em relação até a volta de Cristo. Ou seja, eles estarão em nosso meio para que nós possamos ter a oportunidade de poder abençoar pessoas. E nós entendemos isso. E existem pessoas que Deus atrai, estão em nossas células, que nós temos a oportunidade de expressar de maneira mais clara o amor de Deus. E nós temos entendido que é uma bênção aquilo do amor. Então, se você necessita, se você é uma dessas pessoas, não se ofenda de nenhuma maneira com isso. Entenda que é um modo como Deus escolheu abençoar você. Eu me lembro na minha conversão quantas vezes eu fui abençoado por esse tal do quilo do amor. A nomenclatura era diferente, naquela época não era quilo do amor, não era a visão do MDA, não estava numa igreja como nós vivemos hoje, né? Era um outro momento da minha vida em 1999, mas eu era de fato, e eu posso falar por mim, eu era um pobre. Eu estava num momento específico, eu e minha mãe, numa situação extremamente delicada. Não tinha recurso para suprir as nossas necessidades. E a maneira como Deus decidiu expressar o amor dele, de modo que me convenceu muito que ele me amava e amava a minha família, foi também através dessa expressão generosa de entregarem, lá no Rio Grande do Sul, chama rancho, mas é uma cesta básica, né? Uma cesta de amor para que a gente pudesse se manter. Isso aconteceu muitas vezes. Houve situações, e não apenas essa foi a expressão social da igreja em relação à nossa questão, mas foi outras tantas. A gente foi despejado de um apartamento, a gente teve algumas situações que inviabilizaram a qualidade dos nossos dias. Então, a maneira como Deus escolheu expressar o amor dele para a nossa vida foi desse modo também. Então eu não acho, eu falo isso para que vocês possam saber, eu não acho nenhum demérito ou motivo de
menosprezo o fato de em algum momento a gente precisar depender de Deus através da vida de alguém, da vida de alguns irmãos. Muito pelo contrário. Acho que por vezes Deus permite algumas situações da nossa vida para que a gente possa ser, não humilhado, mas para que a gente possa se tornar mais humilde e depender da ação dele através de outros. Amém? Glória a Deus. É claro que eu sei que o seu coração, assim como o meu, nós temos a preferência de ser aqueles que dão. Nós temos aprendido que é melhor dar do que receber. Mas é possível que em algum momento nós recebamos também. E nós precisamos ter um bom coração, tanto para dar, quanto também ter um bom coração para poder receber. Né? Eu acho muito interessante quando algumas pessoas, elas vivem um padrão financeiro muito bom, e elas têm uma facilidade imensa, como cristãs, de abençoar muitas vidas. Aí dá uma quebradeira financeira e do padrão bom vai para um padrão ruinzinho. E a coisa muda. E às vezes essa pessoa, ela fica numa dificuldade extrema. E ela fica, não precisa, não. E por mais que sejam tantas e tantas falas, a gente passa a perceber que ela está se impedindo de ser abençoada. Do mesmo modo que ela abençoava tantos no passado, quando ela podia. Agora que ela pode receber, ela prefere evitar. Eu digo que, assim como Deus trabalha no nosso coração para dar, Ele também precisa trabalhar no nosso coração para poder receber. Amém? Avancemos. Opa, peraí, tem alguns detalhes importantes em relação a isso. Muito bem, os membros e visitantes não são obrigados, obviamente, né? Obviamente, mas todos os membros são encorajados. A palavra ali é encorajado, não é obrigado, tá? Mas nós encorajamos, significa que nós vamos falar disso. Nós vamos motivar as pessoas. Com muito amor e carinho, a gente vai fazer esse cutucão assim, falar feijão, arroz, óleo. Estou brincando, mas a gente vai encorajar as pessoas sim a trazer semanalmente 1 ou mais quilos de alimento seco, não perecível, para poder ajudar alguém numa necessidade. Em nosso contexto, no primeiro culto do mês, todas as células trazem então as suas cestas de amor para que elas sejam entregues, primeiramente para os irmãos em nosso meio, é o que nós temos vivenciado. Existe, para que você possa saber, nós temos uma relação de famílias que estão passando, eu acredito que momentaneamente, até porque o Senhor está trabalhando no nosso meio, e isso muda, uma família que hoje necessita, Deus restaura a sorte, literalmente, dessa família, e nós temos visto isso acontecer, de modo que algumas famílias dependem disso por um curto intervalo de tempo, ou algumas por um tempo até maior, mas chega um momento que Deus prospera essa família e ela não depende mais. Mas nós temos, de um certo modo permanente, uma relação de famílias, de pessoas em nosso meio que necessitam dessa ajuda. Ok? Então, primeiramente, os da família da fé, como diz a palavra, né? Nós abençoamos nossos irmãos que estão necessitando de ajuda, e em caso de termos um número maior de cestas, e isso eu sempre menciono, gostaríamos de poder ajudar muitas outras famílias. Volte e meia, alguma pessoa comenta num grupo, aqui a colar, fala assim, tem uma pessoa que eu conheci, tem uma família que eu conheci, está passando necessidade. Puxa vida, queremos poder fazer, mas nem sempre é possível que seja feito. Então, nós queremos aumentar a nossa capacidade de ser generoso. Eu falo isso com conhecimento de causa. Quando eu falo isso, eu não estou falando assim, eu quero que a sua célula agora, ao invés de dar uma cesta de amor, dê 3. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos 20 células e nós temos às vezes 7 cestas aqui, ou 8 cestas aqui. E nós temos 20 células. E você sabe, mas não custa deixar de falar, de lembrar, que nós temos entregue, não está aqui comigo agora, mas uma relação de itens, que nós temos a expectativa que a célula consiga pelo menos suprir esses itens. Isso significa que quando chega o primeiro culto do mês, nós temos a expectativa de que entre por esses corredores, alguém trazendo, uma cesta daquela célula. E então, com isso, tem alguns irmãos que fazem esse trabalho, eles juntam, fazem as avaliações necessárias para poder cobrir a necessidade dessas famílias. Então, as cestas estão ligadas também à família em si. Exemplo, tem uma família que tem um filho, é uma cesta. Tem família que tem 2 filhos, é uma cesta. Tem família que tem 3 filhos, é outra cesta. Tem família que tem 5 filhos, é outra cesta. Eu não posso dar a mesma cesta para uma família de 5 filhos
do mesmo modo que eu dou a cesta para uma família de um filho. Então, essas proporções, elas são analisadas por uma triagem que é feita pelo Ministério de Ação Social aqui da igreja, e nós então entregamos para essas famílias de acordo com a nossa possibilidade e também com a nossa generosidade, ok? Falo isso porque se nós tivermos um número superior ao que nós costumamos ter, obviamente, nós conseguimos mais, ok? Eventualmente, para que você possa saber também, quando não acontece desse modo oficial, nós como igreja, diante de uma necessidade extrema de alguém, nós procuramos suprir de outro modo que não seja desse modo aqui. Mas nós queremos sempre suprir, nosso coração é poder suprir as necessidades que Deus nos permite saber de forma tão direta assim, ok? Desse modo, quando nós alcançamos uma outra família que não está em nosso meio, não vou deixar de falar isso. Nosso desejo é alcançar essa família para nosso meio. Nosso desejo é que esse elo que nós estamos criando com essa família possa ser um elo que Deus possa operar através dele para que essa família se aproxime de nós, se aproxime de uma célula, se aproxime do culto, se aproxime da igreja de modo geral. Nosso desejo não é apenas fazer a distribuição de alimento. Nós não queremos ser simplesmente aquilo que uma ação social em si, um CRAS, pode fazer. Não, nós somos um ministério do reino, nós somos uma igreja. Então nós não queremos apenas suprir a demanda da necessidade de pão para as pessoas, mas nós queremos, a bem da verdade, entregar o pão físico e também falar para eles a respeito do pão da vida que desceu do céu, que se chama Jesus. E para isso se tornar claro, para muitas famílias que não conhecem a Cristo, só falar e evangelizá-las não é o suficiente. E nós entendemos então com isso que a cesta de amor ela é uma ferramenta evangelística, ela é uma semente evangelística que nós vamos lá e depositamos na terra do coração de alguém. E que depois de um certo tempo produz frutos, em nome de Jesus. Pode passar o próximo, por favor. Em relação a passar a visão, você sabe que na célula tem um momento que nós chamamos de passando a visão, ou passar a visão. O que é esse momento, qual o propósito dele, como que nós podemos ministrar e o que nós podemos ministrar nesse momento. Eu caminho nas células, procuro ir em todas, eu acho que na verdade até o presente momento eu não consegui ir em 2 células, por causa de uma questão de horário e dia que essas células se reuniam, mas já houve uma mudança nessas 2 células, eu vou conseguir com certeza também supervisionar, assim como os supervisores conseguem fazer regularmente essa supervisão. Eu também quero conhecer essas outras 2 células. Tirando essas 2, as demais 18 eu conheço, já andei, vejo que esse momento é o momento que nós podemos, assim como todos os momentos, mas nós podemos melhorar esse momento passando a visão. Percebo que algumas células não têm feito, percebo que algumas células fazem, mas fazem de um modo, talvez ainda sem muita compreensão exata do que é. Então eu quero me deter um pouquinho nesse momento, chamando passando a visão, porque esse momento passando a visão, talvez seja, no meu ponto de vista, o que mais nos ajuda a fazer o link da célula com a igreja de um modo geral. É o que mais nos possibilita fazer com que aquela célula não seja um Frankenstein, não seja um monstrengo qualquer, mas que ela seja de fato e de verdade uma célula da Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Então esse momento é o momento que forma o elo, é o momento que esclarece para todas as pessoas presentes que aquilo ali não é apenas um encontro aleatório que surgiu do nada, sem propósito algum, mas aquilo ali é uma célula da Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. E o que se fala, né? Algumas pessoas podem ficar na dúvida, pastor, mas eu não sei bem o que falar no momento passando a visão. Eu quero te dar algumas alternativas do que falar. Primeiro momento importante entender que esse momento para que possamos ministrar sobre os princípios e pilares da visão do MDA. Então o propósito do nome passando a visão, qual que é a visão? A visão do MDA. Ok? Então nós vamos falar a respeito dos princípios e os pilares da visão do MDA. O que são os princípios e pilares? Vamos aos pilares, por exemplo. Vamos entender isso, né? Em termos de programação, nós temos 4 programações que são pilares para nós, e nós não abrimos mão, não negociamos, não vendemos, não trocamos, a não ser que o Senhor nos direcione a fazer. Mas não temos revelação da parte de Deus para poder fazer substituição ou arrancar essas programações. Quais são elas? Vamos começar
pela mais profunda até a que possa abranger todo mundo. Então, a mais profunda é discipulado 1 a 1. Ok? Discipulado 1 a 1. Discipulado individual. É a microcélula de discipulado apostólica, o meu discípulo amado, é o MDA. Pronto. Esse é um tema a ser falado no Passando a Visão. Então, eu posso e devo explorar no Passando a Visão, em algum momento, não precisa ser sempre, mas eu posso explorar o tema discipulado. Ok? Então, naquela noite, naquele dia específico, naquela célula, se eu vou explorar o tema discipulado, eu tenho um tempo para isso, né? Então, eu tenho um tempo curto para isso. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de um testemunho. Eu acho que é um modo mais eficaz para nós falarmos a respeito de algo. Eu não apenas faço a definição do que é discipulado, mas eu testemunho da importância e dos resultados que ele me trouxe, que eles trouxeram na vida daquele que está falando. Então, se eu me proponho a fazer o Passando a Visão e compartilhar esse momento Passando a Visão, eu vou me expor, não na profundidade como me expor no discipulado, mas eu vou expor o testemunho daquilo que aconteceu no discipulado, através do meu discipulador, da minha discipuladora, desse momento chave na minha vida, em termos de cura, libertação, restauração. Eu não preciso fazer daquele momento um momento complexo, de muitos detalhes da minha própria vida. Eu preciso me resumir a 3 pontos para poder dar um testemunho. Eu vou falar de uma necessidade que eu tinha, eu vou falar da ação de Deus na minha vida e do resultado que isso criou. 3 pontos, é o tripé de um testemunho, simples assim. Então, se eu vou testemunhar do discipulado, eu vou falar de um problema que eu tinha. Vou dar um exemplo aqui, eu tinha um problema com os meus olhos, ok? Eu não conseguia dominar e controlar os meus olhos. Então, esse era um problema. Através do discipulado, Deus tratou isso na minha vida. Através do meu discipulador, é um exemplo que eu estou dando, ele conseguiu, fruto da sua própria experiência, fruto do conhecimento, fruto da vivência que ele tem com o Senhor, ele ministrou, por meio de eu confessar as muitas e muitas vezes que eu caí com os meus olhos, de tanto confessar, Tiago 5,16 se manifestou na minha vida, e ao confessar os meus pecados e orar uns pelos outros, a cura do Senhor veio sobre mim, e hoje eu consigo ter domínio sobre os meus olhos já não me dominam, mas eu sou dominado pelo meu espírito, eu vivo de um modo espiritual, eu não vivo de um modo carnal. É um exemplo que eu estou dando, poderia falar de qualquer outra coisa, só estou dando apenas um mero exemplo, de uma vitória que foi manifestada na vida de uma pessoa por meio do discipulado. É uma maneira de expor isso. Poderia falar outros detalhes a respeito do discipulado, mas estou dando um exemplo. Outro pilar dessa visão do MDA, que nós não abrimos mão dessa programação, nos ajuda a entender esses pilares, vamos agora para um pouco mais profundo, é a própria célula em si. Então eu posso na célula falar da célula. É legal e importante isso. Eu posso nesse momento falar da importância daquele tempo, da importância da continuidade, da frequência, de toda quarta-feira aí, do quanto Deus opera por meio dessa comunhão, daquelas 10 pessoas, 5 pessoas, 12 pessoas, que ali estão cada quarta-feira. Momento para explicar o que é célula, por que nós chamamos o nome célula, o que isso tem a ver com Cristo, o que isso tem a ver com o Senhor, qual é a base bíblica para isso que nós fazemos ali. Então, é possível falar de célula nesse momento Passando a Visão. É importante, sadio e necessário falar de uma outra programação que é, dentre as 4 que nós temos, que é vital para nós, que é essa aqui que nós estamos agora tendo, que é o Tadel. Então, só pode falar de Tadel no momento como esse quem vê no Tadel, né? Obviamente. Então, a pessoa que vê no Tadel, frequentemente, vendo os resultados disso, entendendo a importância do Tadel, o quanto Deus nos capacita para nós fazermos aquilo que nós fazemos, o quanto nós aqui, por meio da repetição incessante dessas informações, nós temos o desejo de trazer, através dessa repetição incessante, trazer revelação, para que isso não seja apenas algo mecânico, robótico, mas que seja algo que nos inspire, nos motive e nos apaixona. Isso só acontece quando a informação se transforma em revelação aqui dentro. Então nós temos a intenção de, por meio dessas repetições constantes de informações que se tem no Tadel, que Deus possa fazer o milagre dessas informações deixarem de ser meras informações mortas e passarem a revelação viva. A deixar de ser letra fria para passar a ser espírito e vida, como diz a palavra de Deus. E na medida que isso acontece, a célula então, ela é transformada. Então, é importante e legal que nesse momento também, do Passando a Visão, se fale do Tadel. Um testemunho do que é, a ideia de como acontece. Tem gente que não sabe.
não sabe nem horário, nem o que acontece, não sabe que tem um momento dessa roda, que é o momento desse círculo aí das redes, que a igreja ela está, em termos para organizar, ela está dividida então em rede azul, em rede verde, em rede vermelha, em rede amarela. Então, são momentos importantes que nós temos para tornar claro para todos da nossa célula o que é aquilo que nós fazemos na terça-feira à noite aqui. O quarto e o último seria então o culto de celebração. Nós falamos na semana passada que uma célula sadia, normalmente, ela vai atrair os seus filhos dentro daquela célula para dentro do culto de celebração. Nós entendemos que pode até demorar um pouquinho, mas é natural e saudável que aquelas pessoas que vão sendo ganhas, conquistadas, elas naturalmente vão ser motivadas e arrastadas pela influência para dentro do nosso contexto do culto de celebração. É natural que se espere isso. É natural que com o crescimento do número de pessoas que participam de nossas células, nós temos a expectativa proporcional de que cresça o número de pessoas que participam de nosso culto de celebração. Se nós temos 350 pessoas nas células, nós temos a expectativa de que 350 pessoas, em algum momento, possam estar no nosso culto de celebração. Se 350 pessoas participam de célula e nós temos 112 pessoas no culto de celebração, nós estamos olhando para isso e entendemos que tem um mar de pessoas em nosso meio que não estão congregando conosco no culto de celebração. E aí nós ficamos perguntando, por que não congregam no culto de celebração? Algo está acontecendo, precisamos entender. Talvez, uma das razões é porque falta essa revelação da importância. Falta primeiramente a informação necessária, que o Espírito Santo traduza isso e transforme isso em revelação, para que a pessoa decida também sair da sua casa no culto de domingo, à noite, às 9 horas, e estar aqui conosco, para poder ser abençoado nesse lugar, como você tem sido a cada domingo. Ok? Então, essas são algumas possibilidades do que falar. Tem mais? Claro que tem mais. Nós podemos falar além dessas. Nós podemos falar a respeito da comunhão. Talvez você não saiba ainda muito a respeito do purê de batatas. Nós falamos um pouco do purê de batatas. Pretendemos falar ainda mais. Ainda tem uma ministração futura a respeito desse princípio que nós temos na visão do MDA, que é o purê de batatas. Nós queremos falar sobre isso. Esse é um tema. Se você já tem domínio sobre esse assunto, se você já entende, se você já conhece, você pode explorar esse tema na célula, no momento passando a visão. Você pode falar a respeito do projeto Natanael 3, você pode explicar, porque nós temos momentos que se ora, mas não necessariamente toda a célula a gente explica. E se toda a célula a gente explica, às vezes fica enfadonho demais também. Então, a gente pode canalizar isso no momento específico, em alguma dessas células, em que nós focamos para poder falar a respeito do projeto Natanael 3. Explicar qual é a base bíblica para isso, explicar a relação de Filipe com Natanael, explicar como que Filipe conduziu Natanael até a presença de Jesus, como que Natanael se aproximou de Jesus, o que Jesus fez na vida dele quando ele decidiu ir até Jesus. Então isso tudo pode ser explicado. Porque são 3, nesse momento é importante explicar o nosso projeto em relação às Natanael 3. Nós temos já em agenda geral para 2017, nós temos aquilo que eu falei para alguns que estavam naquele dia no Tadel, alguns não estavam, não sabem, mas nós temos um alvo para esse ano de 2017, e nós trabalharmos um jantar para os nossos Natanaéis, que é uma programação especial que nós teremos para poder ganhar esses Natanaéis que estão nas árvores. Eu costumo brincar, né? A maioria tem um símbolo desse momento dos Natanaéis numa árvore. E, literalmente, algumas árvores lá, já faz tanto tempo que está lá, que já não é nem fruto, não é nada. Está mais para um Judas Iscariotes preso lá, enforcado, que propriamente para uma alma que vai ser conquistada para Cristo. Já faz 3 anos que está lá. E em tese está se orando há 3 anos. E não se sabe muito bem o que fazer com aquele Natanael, que nunca vira, de fato, o Natanael que a gente quer. É apenas um Natanael, mas nunca vira o Natanael bíblico. Então, nós queremos dar uma resposta para isso. E para isso nós vamos nos preparar, para nós termos esse evento especial com os nossos Natanaéis, onde nós vamos ganhá-los, ganhar o coração deles a partir do estômago deles. Essa é a nossa intenção.
nós vamos fazer algo tão especial, que eles vão gostar tanto, não apenas daquilo que comem, mas do quanto são amados, que isso vai despertar um interesse para nos conhecer mais, e a partir disso, conhecer o nosso Senhor. O que mais pode ser falado nesse momento, além de Projeto Natanael 3, purê de batata, discipulado 1 a 1, culto de celebração, Tadel, fator Barnabé, isso fala já de uma outra realidade, nós vamos explicar mais a respeito disso. Como eu disse, se você já tem domínio, se isso já é algo de conhecimento seu, você pode e deve explorar isso também no contexto do Passando a Visão. O fator Barnabé fala da pessoa do Barnabé e do modo como ele foi um consolidador. Esse tema do fator Barnabé não fala simplesmente de ganhar, mas fala de consolidar. Barnabé foi alguém indispensável para o Saulo, seu grande apóstolo Paulo, que nós conhecemos. Para o Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos e assassino, se transformar no Paulo, o apóstolo que escreveu quase da metade da Bíblia, uma grande parte do Novo Testamento, precisou um Barnabé na vida dele. Então esse é um tema muito interessante, muito legal, que nós podemos explorar no contexto da nossa célula, no momento Passando a Visão também. Muito bem, falar da visão de crescimento, falar em função disso, da expectativa que nós temos com a célula, isso é importante falar, porque talvez alguém desatento possa chegar em nossa célula e não entender que aquela célula do modo como está ali, daqui a um tempo não vai estar mais do modo como está, porque ela vai multiplicar, e coisas dinâmicas vão acontecer naquela célula. Se a pessoa não sabe disso, ela leva um susto quando acontece. Ela tem um saudosismo eterno. Ela não consegue entender por que as pessoas de tempos em tempos, um vai para um lado, outro vai para o outro. Que é isso? Nem de Deus é esse negócio. Fica dividindo a gente, meu Deus do céu. Agora eu comecei a gostar, agora comecei... E aí vai. Então, se a gente não entende o que é, por que é, a gente não vai conseguir reagir bem. Então é importante que nós expliquemos a respeito da multiplicação. E aí vale a ressalva de quando nós falarmos a respeito do tema multiplicação, de falar da tal data de multiplicação que nós temos comentado e queremos ao longo de 2017 começar a trabalhar melhor esse tema da data de multiplicação. Algo que nós recebemos em Deus e algo que nós trabalhamos em Deus para poder alcançar isso. Ok? Então, nesse momento, do Passando a Visão, nós podemos falar sobre isso e outras coisas mais que o Espírito Santo colocar no seu coração e que tenham a ver com o dia a dia da visão, da célula, do discipulado, do nosso dia a dia. Ok? Glória a Deus, aleluia. Fique de pé. Vamos encerrar o nosso Tadel. Daí tem um recado. Por favor, dê o recado antes de nós encerrarmos. Graça e paz, queridos. Eu preciso da ajuda de vocês que tiveram no culto da virada do ano. Nós ficamos com esse refratário aqui na igreja, e esse refratário não é o da pessoa que ela trouxe. Houve uma troca. Então alguém levou para casa um refratário um pouco maior do que este. Então, se de repente você levou, né, e não é seu, talvez você se enganou mesmo, sem querer, foi sem querer, porque eles se parecem mesmo. Então, né, para os homens é tudo igual, mas nós mulheres, nós sabemos o tamanho dos nossos refratários, irmãos. Então, se você puder dar uma olhadinha na sua casa e de repente você perceber que você levou um refratário um pouquinho maior e que o seu é este, traga e a gente faz a troca, por gentileza, tá bom? Era isso. Obrigada. Glória a Deus. Para mim, refratário bom é refratário grande, né? Aí, esses me chamam a atenção. Esse é médio, né? Esse não me chamaria tanta atenção, porque eu já visualizo, assim, pela fé, comida ali dentro. Eu vou longe quando eu vejo um negócio desse aí. Não é só eu não, né? Tem coisa boa que dá para fazer e colocar num refratário como esse. Vamos orar? Paizinho querido, nós na tua presença estamos e nós queremos expressar a gratidão que temos de poder ter um tempo como esse, para nós nos capacitarmos, para nós poder conversar um com o outro, trocar ideias, trocar figurinhas em relação à célula de discipulado e aprender dia após dia mais
de como que nós podemos alcançar o teu chamado e viver a grande comissão. Senhor Jesus, o Senhor nos comissionou, não foi um convite, foi uma convocação. O Senhor nos convocou a ir e fazer discípulos. Senhor Deus, nós queremos atender a tua convocação. Nós não queremos fazer da grande comissão a grande omissão. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, atender a missão que o Senhor nos deu. E eu tenho certeza, Senhor Deus, que esses amados irmãos que estão aqui comigo, eles estão aqui porque eles têm convicção de que a vida deles, Senhor Deus, é para a glória do Senhor. Que a vida deles, Senhor Deus, é para poder alcançar outras vidas. Que a vida que eles terão ainda aqui na terra é para poder levar o maior número de pessoas possível para o céu. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, clamar sobre a vida de cada um deles. E eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor derrame, Senhor Deus, o teu poder, da tua unção sobre a vida deles. Que o óleo precioso do teu Espírito Santo escorra do Senhor sobre eles agora. E que eles, em nome de Jesus, sejam capacitados sobrenaturalmente para poder, Senhor Deus, cumprir o teu chamado. Que eles sejam bênçãos, Senhor Deus, aonde o Senhor os colocou. Na célula aonde eles congregam ou na célula aonde eles lideram. Que eles sejam, Senhor Deus, boca do Senhor. Que eles sejam, Senhor Deus, mãos do Senhor. Que as mãos deles possam curar enfermos. Que a autoridade do Senhor se expresse através deles para que demônio algum resista ao poder do Senhor. Que eles tenham, Senhor Deus, autoridade no Senhor, para colocar, Senhor Deus, abaixo todo o intento do maligno, toda a estratégia do mal. E no nome de Jesus, Pai, eu clamo, que o teu Espírito Santo sobre a vida deles, com o teu poder liberado, faça, Senhor Deus, com que mais e mais, dia após dia, a santidade seja uma realidade em nosso meio. Que dia após dia, nós possamos refletir o caráter de Cristo Jesus. Que dia após dia, o teu Espírito Santo em nossa vida, manifeste o fruto do teu Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pai, no nome de Jesus, esse fruto, Pai, quando manifesto, ele é irresistível. As pessoas, Pai, elas não conseguem deixar de perceber o quão genuíno é o teu fruto. Por isso, Senhor Deus, manifesta nas nossas vidas, para que o mundo conheça que o Senhor é Deus, para que o mundo saiba quem é o poderoso Deus que nós confiamos. Manifesta isso através de nós, Pai. Nós não queremos ser conhecidos apenas como aqueles que impõem as mãos e milagres acontecem, mas nós queremos ser conhecidos por sermos genuínos dependentes do Senhor, servos fiéis do Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor, Pai, aquilo que nós ministramos aqui no culto domingo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pai, nós de forma alguma queremos enterrar os nossos talentos. De forma alguma, Pai, nós queremos nos acostumar com o barulho das portas que rangem. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, que o óleo do teu Espírito Santo, que o óleo lubrificante, lubrificador do teu Espírito Santo, possa, Senhor Deus, fazer com que a tua graça se mova em nossa vida e através da nossa vida. E que os nossos familiares, nossos parentes, as pessoas mais próximas de nós, sejam impactadas e influenciadas pela tua obra em nossa vida, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo que as nossas células nessa semana, possam, Senhor Deus, ter o óleo do teu Espírito Santo fluindo nelas. Que o sangue de Jesus possa fluir nelas. E que milagres aconteçam, Senhor Deus. Que o teu poder se manifeste. Que não sejam meras reuniões de membros, mas que seja, Senhor Deus, locais de avivamento na cidade de Indaiatuba. Que no nome de Jesus, Pai, 20 avivamentos aconteçam ao longo dessa semana, na quarta e no sábado, em nome de Jesus. Que o teu mover se espalhe por essa cidade, e que muitas e muitas vidas possam ser tocadas pelo Senhor através de nós. Nós pedimos isso, Senhor Deus, de todo o nosso coração. Nós clamamos para que essa cidade se converta ao Senhor. Nós clamamos por Indaiatuba, Pai. Dá-nos Indaiatuba, Pai. Dá-nos Indaiatuba, Pai. Dá-nos Indaiatuba, Senhor Deus. Tua palavra diz: pede-me e eu te darei as nações como herança. Pai, a nossa fé nos faz pedir Indaiatuba para o Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos de todo o nosso coração: dá-nos Indaiatuba. Cada limite, cada bairro, cada rua,
cada lugar dessa cidade, independente da pessoa, da sua condição, da sua realidade, dá-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Queremos, Senhor Deus, atrai, Senhor Deus, as pessoas, que no nome de Jesus, o Evangelho nesse nosso meio, seja vivido de modo tão intenso, tão genuíno e tão profundo, que as pessoas sejam motivadas, que sejam, Senhor Deus, tocadas, que elas sejam, Senhor Deus, quebrantadas ao se aproximar de nós. Em nome de Jesus, como uma sombra de Pedro que curava, nós clamamos que a sombra do nosso testemunho possa, Senhor Deus, tocar a vida das pessoas que nós convivemos, no trabalho, nas ruas, nas escolas, nas faculdades, nas ruas da cidade de Indaiatuba, Pai, aonde for, que a sombra do nosso testemunho possa tocar a vida delas, em nome de Jesus, Pai. Amém, 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 querido. Deus abençoe você, em nome de Jesus, poderosamente. Que você tenha uma semana maravilhosa nos discipulados, na célula, em nome de Jesus. Amém.